Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus. Estamos online de Curitiba, Paraná, da Igreja Batista de Bom Retiro, e é uma alegria poder compartilhar com você hoje, dia 5 de abril. Nós celebramos o culto do Senhor. Eu quero pedir que esse tempo agora seja um tempo em que você se dedique completamente ao Senhor. Então, desliga a televisão, desliga as programações, desliga as redes sociais, porque é tempo de adorar ao Senhor e dedicar esse tempo ao Senhor. Eu quero orar, antes de mais nada, convidando o Espírito Santo para entrar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Pai querido, eu ergo minhas mãos agora, e eu dirijo uma palavra de bênção sobre cada casa, cada família e cada pessoa, Pai, que abre o coração essa noite, para receber o Senhor Jesus, para receber uma palavra de bênção do Senhor, para receber a voz do Senhor que vai tocar os seus corações. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que a casa dos seus filhos é um território santo, é um santuário da presença do Senhor, que nenhum mal vai tocá-los e que praga nenhuma chegará na sua casa. Eu quero, pela fé, levantar escudos de defesa em volta da família dos teus filhos. Eu quero liberar uma palavra aonde quer que você esteja. O Senhor é Deus de perto e Deus de longe. O Senhor é Deus que está aí visitando a sua casa. Então que a bênção de Deus, que ela vem sem dores, seja sobre a sua vida. Que assim como o sangue do Cordeiro impediu a entrada do anjo da morte na casa do povo de Israel no Egito, assim também seja sobre tua casa. Que a proteção do Senhor, que o amor do Senhor, que o sustento de Deus seja promovido sobre a tua vida em nome de Jesus. Que jamais falte do pão, que jamais falte da bênção do Senhor sobre você, em nome de Jesus de Nazaré. Eu quero repreender já, desde já, todo espírito de morte, todo espírito de suicídio, todo espírito de depressão, de tristeza. Eu te repreendo em nome de Jesus, e eu declaro que essa casa é casa do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, agora e batiza o teu povo, mergulha o teu povo numa mesma fé, numa mesma oração, numa mesma palavra. Eu quero pedir, Senhor Deus, que todos aqueles que porventura estejam enfermos, acamados, ó Pai, que a tua poderosa mão se mostre favorável ao teu povo em nome de Jesus. Nós assim abençoamos e te convidamos para o início desse culto, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero pedir que você convide toda a sua família, convide aqueles que estão perto de você, passa um álcool gel nas suas mãos, abraça sua família. Agora é tempo de cultuar o Senhor. Quero pedir, você que é membro da Igreja Batista do Bom Retiro, coloca um coraçãozinho aí no nosso canal do YouTube. Você precisa, logicamente, para fazer isso, você tem que estar logado, senão você não consegue. Para estar logado, você tem que ter uma conta no Google. E se você é de outra região, de outra cidade, de outro país, e está nos acompanhando ao vivo, você também aí, você coloca aí a sua cidade, a bandeirinha do seu país, ou a bandeirinha, enfim, que você quiser colocar, amém? Coloque o seu nome. Os pedidos de oração são feitos aqui pelo canal de YouTube, são feitos também pelo aplicativo IBBR, e são feitos também pelo e-mail oração@ibbr.com.br, oração sem cedilha e sem o tio, amém? Nós estamos vivendo em tempos de isolamento social, cumprindo uma determinação governamental, e eu quero pedir que você seja muito obediente nesse tempo. Não imagine que você é um herói. Herói hoje é quem fica em casa, é quem é obediente. Eu sei que você quer ajudar as pessoas, você pode ajudar as pessoas, mas se prevenindo. Se você está enfermo, use máscara, enfim, siga as orientações que nós temos recebido do nosso governo, amém? Nós cremos que essa pandemia, ela está debaixo da autoridade do Senhor, está debaixo do sangue do Cordeiro, amém? Nós vamos dar início agora a um momento de oração pelas famílias e também de dedicação de dízimos e ofertas. E eu quero inicialmente ler um texto com você, que está lá em 1º livro dos Reis, capítulo 17, a partir do verso 11. Você pode acompanhar conosco aqui, ou pela sua Bíblia em casa. Na versão NVI, está escrito o seguinte: enquanto ela ia
indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Essa palavra é muito boa para o dia de hoje. Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua filha e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, está em 1 Reis 17, de 11 a 16. A situação aqui era caótica, uma situação de fome, uma situação de seca. E o profeta, e a gente sempre acha que Deus está pedindo demais, mas Deus nunca pede mais do que aquilo que Ele quer dar para a gente. Ela semeia no tempo em que falta. Quando falta farinha, quando falta água, ela oferece água e farinha. Olha, Jesus diz que até por um copo d'água que você dá para o discípulo ou para o profeta, porque ele é profeta, você vai receber galardão de profeta quando chegar no céu. Existe recompensa de Deus para quem tem fé. E nesse momento de fé, eu vou dedicar com você dízimo, oferta, bens e primícias. Não deixe Deus para o último lugar. Essa mulher ouviu a palavra do profeta e ela entrega a primeira parte. Ela pega a primícia e entrega para Elias. E a resposta do céu é que acontece um milagre, a farinha não acaba, o azeite não acaba, enquanto a fartura não volta, enquanto Deus não faz chover de novo sobre a face da terra. Não deixe de ser fiel, confia no Senhor. Agora a palavra de hoje é confiança. Você precisa confiar no Senhor, você precisa confiar na voz do Senhor e na promessa de Deus que está na sua palavra. Amém? Você pode fazer transferência bancária, você pode fazer pelo aplicativo IBBR. Eu quero mostrar como é que funciona o aplicativo IBBR para você. Nós temos um vídeo aqui. Você baixa o aplicativo IBBR pelo app, pela Google Play, pela App Store. Você vai lá, clique em Contribua. Depois, você escolhe se você vai ofertar, dizimar ou colocar oferta para reforma. Você depois digita o valor a partir de R$30 para a oferta da reforma. Você pode botar o valor que você quiser. E depois você clica em pagar. Vai abrir uma página em que você vai ter que preencher o seu CPF. É o dado que eles vão exigir de você. E depois você clica em próximo. Escolhe para pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. E assim você vai visualizar o boleto e imprimir ou então pagar direto pelo seu aplicativo do seu banco, qualquer banco. Amém? É assim que você vai fazer. Nós vamos agora orar por você. Eu quero orar pela sua família. Vou chamar aqui o pastor Quecos, é o pastor de jovens famílias da nossa igreja. Nós vamos abençoar a sua vida. Então, aproveita agora, abraça sua família, estenda as mãos, você que é pai, você que é mãe, sobre sua família, sobre seu ventre. Se você tem filho fora de casa, nós vamos liberar uma palavra para que a bênção do Senhor atinja o seu filho, proteja o seu filho que está morando em outra cidade, em outra região. Nós vamos agora entrar na presença de Deus, então, ore com a gente com fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos pelas famílias. Te agradecemos pela família que o Senhor nos permitiu constituir. Obrigado, Pai. Obrigado porque ao olharmos na Tua palavra, no Salmo de número 127, nós entendemos que se não for o Senhor que edifica a nossa casa, todo o nosso trabalho é em vão. Por isso nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, ó Deus Todo-Poderoso, tem liberdade na nossa casa, na nossa família. Queremos crescer, queremos multiplicar, queremos
te conhecer mais e mais, mas queremos estar alicerçados no Senhor Jesus. Pai, protege a nossa casa, protege a nossa família. A tua palavra nos afirma que os nossos filhos também são como flechas, flechas em nossas mãos. E mais os nossos filhos também são herança do Senhor. Os nossos filhos pertencem a ti. Por isso nós clamamos agora em nome de Jesus. Liberta aqueles filhos que estão presos, Senhor. Presos, vivendo fora da tua vontade, vivendo longe da tua presença. Nós clamamos em nome de Jesus, liberta-os agora, que os nossos filhos possam estar em nossa casa, que possam estar na tua casa, na tua presença, te servindo e te adorando. Pai, obrigado, porque também nós temos entendido que as tempestades, elas existem, elas surgirão, mas que juntos com o Senhor, nós estamos no lugar mais seguro, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor é o alicerce, porque o Senhor é a rocha, porque o Senhor é o nosso Redentor, o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, continua abençoando a nossa casa, a nossa família, os nossos dias, o dia de hoje que estamos vivendo, Senhor. Obrigado, porque tem sido um dia agradável. Que seja um dia agradável ao Senhor. Os dias que viveremos ainda, que sejam sempre debaixo da tua proteção e da tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Vamos orar agora pelas suas finanças, pelas nossas finanças, dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, consagrarmos, ó Deus, essa área da nossa vida também. Pai, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem, Senhor, entrado com toda a provisão necessária dentro dos nossos lares. E queremos clamar que o Senhor continue assim o fazendo, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, cuida da vida do teu povo, cuida da vida da tua família, cuida, Senhor, da vida dos teus filhos. Cada uma das suas necessidades, o pão na mesa. Senhor, em nome de Jesus, a saúde perfeita, em nome de Jesus, o recurso financeiro para o cumprimento, Senhor, dos compromissos. Pai, em nome de Jesus, preserva, Senhor, o trabalho, o emprego de cada um dos seus filhos amados. Prospera ainda, Senhor, as empresas dos seus filhos, em nome de Jesus. Que possamos colher do Senhor, ó Deus, bondade em todo o tempo. Que o Senhor venha no nosso socorro, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa as nossas finanças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Hoje, domingo, primeiro domingo do mês, assim como fizemos pela manhã, teremos ao final da mensagem a ceia do Senhor. Então você pode aí separar um pedaço de pão, é qualquer pão, pão sírio, pão francês, pão italiano, qualquer pão, o pão que você tiver em casa e um pouco de suco, você pode repartir num cálice, num copo descartável, como você quiser fazer, tá bom? Porque no final nós vamos dirigir a igreja e você vai celebrar a ceia com a sua casa. Hoje eu te convido, eu te autorizo, em nome de Jesus, que você celebre a ceia com a sua família. Nesse tempo de isolamento social, a gente tem que se reunir para anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Porque é uma ordem do Senhor, esse é um mandamento do Senhor, na verdade, é uma ordenança do Senhor para toda a igreja, junto com o batismo, amém? Nós temos aí ao vivo, você pode colocar as suas questões, suas perguntas, ao vivo os pastores estão respondendo. Se você quiser perguntar agora aqui, algumas pessoas criam algumas celeumas, faça as perguntas, pedido de oração por aqui também, e você também pode nos acompanhar. Os nossos cultos, só para você entender, nós temos cultos toda terça-feira, às 8 da noite, toda terça-feira, temos a reunião das famílias, terça-feira, toda segunda-feira, reunião das famílias, oração com as famílias, culto das famílias, toda terça-feira o CR se reúne também ao vivo, 20 horas, quarta-feira, às 20 horas, quinta teológica, às 10 da manhã, sexta-feira é a sexta das orações do Ministério Família da Fé da IBBR, também às 8 da noite, sábado às 9 da manhã e domingo os cultos às 10 às 19, sempre online, você vai estar com a gente aqui, amém?
Quero convidar o pastor Marcos. Pastor Marcos é o nosso pastor de famílias da igreja. E hoje, seguindo a mesma direção que nós tivemos pela manhã, ele vai trazer uma palavra que vai impactar o seu coração. Pai querido, abre os corações essa noite. Tira da nossa mente, Pai, toda mentira diabólica, todo medo. Que o nosso coração se torne valente diante do Senhor e diante de todas as ameaças. Usa a boca do teu filho, usa a voz do teu filho, essa noite, para nos abençoar, para trazer ao nosso coração, Pai, uma voz de esperança que vem do teu trono. Eu faço calar toda voz que não vem do Senhor, para que apenas o teu Espírito Santo fale ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, pastor. Boa noite a todos, graça e paz. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Domingo, 5 de abril, à noite. Muito obrigado, pastor Lobo, por essa oportunidade de ministrar a palavra agora, nesse domingo de ceia. E nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar. Porque Deus ele tem se revelado a nós, porque Deus ele tem sido misericordioso com as nossas vidas. E o nosso desejo nessa noite é começar orando para ministrar a palavra do Senhor nesse momento. Pedir a bênção do Senhor para que Deus aplique essa palavra no meu coração, ao teu coração. Então, você que nos assiste em casa, corra, passe esse link dessa mensagem agora. Diga, estamos online, a Igreja Batista Bom Retiro está online. Esse momento, compartilhe aí com as pessoas, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus familiares. E vamos realmente divulgar essas mensagens que estão sendo ministradas aqui na igreja para abençoar os corações e abençoar vidas. Então, vamos fazer isso agora. Te dou aí rapidamente 30 segundos, já divulgue e vamos orar. E vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite, aquilo que Deus tem para o meu coração e para o teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez, Pai. Nesse domingo em que nós celebramos a mesa do Senhor, convidamos o Senhor para estar conosco nessa noite, ministra aos nossos corações, aplica a Tua palavra agora no meu coração, no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a um ambiente de cura, de restauração, de transformação, de arrependimento, de quebrantamento dentro da Tua palavra, que é a verdade. Nos ajude, Senhor, a entender os Teus propósitos para as nossas vidas e entender da Tua graça, da revelação de Jesus Cristo na nossa vida e na nossa casa e no nosso coração. Então nós oramos assim nessa noite, confiando em Ti, confiando no milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar aí no teu sofá, na tua cadeira, na tua poltrona. Alguns que têm um sofá um pouco mais avantajado, se jogam no sofá, fique à vontade. O mais importante é você estar prestando atenção naquilo que Deus quer comunicar nessa noite. Vamos lá? Eu coloquei um tema, família sem proteção. Cativeiros familiares. Pessoas, famílias passam momentos difíceis. Passam momentos de perdas, de sofrimento. E eu vou ministrar esse texto que o pastor Lobo ministrou hoje pela manhã, em 1 Samuel capítulo 30, e eu queria trazer alguns ensinamentos que Deus colocou no meu coração e trouxe para a minha vida também. Aí está essa imagem, imagina você chegando, aí está a imagem, imagina que é Davi, seus homens chegando agora em Ziclag, e não tem nada. O que tem é o fogo, o que tem é a cinza, tudo foi perdido. Imagine essa cena agora. É isso que aconteceu nesse texto que nós vamos meditar nesses minutos agora. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul. Lembra que algumas quartas-feiras passadas nós ministramos sobre os amalequitas. É alguém que vem roubar, ele é um ladrão, mas ele é traiçoeiro, ele não te enfrenta de frente, ele vem pela tua retaguarda.
E é isso que os amalequitas fazem. Eles vêm quando a cidade está só com as mulheres, as crianças, os idosos, está desprotegida, eles vêm e atacam. E Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aioná, a Jizreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou no seu coração, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Interessante que quando nós lemos essa passagem de 1 Samuel, capítulo 30, nós estamos falando de um homem que já tinha enfrentado gigante. No capítulo 17 de 1 Samuel, ele já tinha enfrentado Golias, já tinha enfrentado urso, leão, já tinha passado por algumas guerras, alguns combates. O interessante é que ele faz algo que a gente não compreende para um homem já com uma certa experiência em guerra. Ele sai para ir em combate e ele deixa a cidade, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua família totalmente desprotegida. Ele deixa apenas as mulheres, ele deixa apenas as crianças, os idosos, e ele sai com os valentes, ele sai com os guerreiros, ele sai com os homens para ir para a batalha. Interessante é que, em primeiro lugar, a gente vê ele buscando refúgio com o inimigo. Davi, ele faz algo que, aos nossos olhos, é algo totalmente equivocado. Eu entendo que tem o propósito de Deus na vida, mas quando eu olho, a gente vê o que ele faz. Ele vai buscar refúgio no meio do inimigo. O capítulo 27 de 1 Samuel, ele busca refúgio no meio do inimigo. Davi vai para Gate junto com o rei Aques para pedir ajuda. É uma estratégia errada de Davi. Ele se esqueceu do quê? Das promessas de Deus para a sua vida. Um pouquinho antes nós vamos lendo que Saul já tinha tentado matar Davi algumas vezes, e isso traz medo no coração de Davi. E Davi diz assim: antes que Saul consiga me matar, eu vou fugir. E eu vou fugir para um território, eu vou sair aqui de Israel, eu vou fugir para um território dos filisteus, eu vou pedir guarida, eu vou pedir refúgio, eu vou pedir abrigo. Só que ele vai pedir esse refúgio no meio do inimigo. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam, a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate. 1 Samuel 27, 2 e 3. Muitas vezes, em momentos de tensão, esquecemos das promessas de Deus para nossas vidas e famílias. No momento em que nós estamos passando por um momento de muita tensão, muito preocupado, muitas vezes a nossa tendência, a minha tendência, eu já fiz isso algumas vezes também, nós nos esquecemos de olhar para a palavra de Deus, nós nos esquecemos de olhar para as promessas que Deus estabeleceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós olhamos apenas para aquela circunstância. Então Davi agora nesse momento, ele deixa de olhar para o Senhor, ele deixa de olhar para a promessa que ele recebeu do próprio Deus, e ele olha para quem? Ele olha para o rei Saul, que está perseguindo e tentando o matar. Então ele foge, ele decide fugir da presença de Saul com medo. Só que ele vai para onde? Ele vai para as fronteiras do inimigo, ele vai pedir abrigo, ele vai pedir refúgio. Aonde? No meio dos inimigos. Então Davi, ele comete uma falha, ele vai buscar refúgio com o inimigo. E disse Davi a Aques: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me um lugar numa das cidades da terra para que eu ali habite. Não apenas ele pede refúgio, mas agora ele pede um lugar para morar. E ele vai morar no meio do inimigo, junto com o inimigo. Meus irmãos, se você está criando serpente, você uma hora vai ser picado. Nós temos que entender
que não dá para nós ficarmos negociando com o inimigo das nossas almas. Nós não podemos negociar com Satanás. Não, mas é só um pecadinho, é só uma distração, é só um engano, é só uma escapadinha, pastor. É só uma fuga, é rapidinho, é só um cigarrinho de maconha, é só uma carreirinha que eu vou cheirar nessa noite, porque eu quero me sentir mais leve, tirar toda essa tensão que está sobre os meus ombros. É isso que Davi está dizendo, ele vai buscar refúgio no lugar errado. Ele quer tomar água numa cisterna rachada, ele quer tomar uma água que está contaminada. Muitas vezes eu e você fazemos isso. Quando nós negociamos com o inimigo, nós estamos buscando refúgio com o inimigo. Nós vamos nos machucar muito mais, nós vamos nos ferir, porque Deus é o Deus de promessa nas nossas vidas. Então ele diz isso a Aques: dá-me um lugar, uma das suas cidades, para que eu então ali habite. Então lhe deu a Aques naquele dia a cidade de Ziclag. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Então Davi, ele vai buscar o quê? Ele vai buscar refúgio junto com o inimigo. Fica 16 meses fora da vontade de Deus. Ele fica um tempo vivendo junto com aqueles homens em Ziclag, ele fica fora da vontade de Deus. Ele diz assim: eu posso me virar. Eu já resolvi aqui, Deus, muito obrigado aí pela tua ajuda, pelas tuas promessas, mas é o seguinte, eu já dei meu jeitinho. Davi não era brasileiro, mas tem horas que a gente pensa que é um pouquinho brasileiro, né? Porque o brasileiro gosta, às vezes, de achar que tudo a gente dá um jeitinho. Para tudo tem um jeitinho, tudo a gente faz uma gambiarra. Com Deus não funciona assim, não tem jeitinho com Deus. Com Deus existe o que é certo, e o que é errado. Davi, ele tenta dar uma força para Deus. Olha, Deus, o Senhor não vai me proteger, o Senhor me livrou já 2 vezes aqui das mãos de Saul, mas eu não sei se o Senhor vai continuar me livrando. Então eu vou dar um jeitinho aqui, e eu vou dar uma escapadinha, vou logo ali no território filisteu, mas eu já volto, Deus. Daqui 16 meses eu volto, o Senhor vai ver a bênção que eu vou ser. Pessoas que estão aqui na igreja, que por qualquer coisa que o pastor fale ou não fale, ou o pastor deixa de cumprimentar, eu ia dizer deixa de abraçar, mas agora a gente não está podendo abraçar mesmo. Ninguém mal consegue abraçar os filhos e a esposa. E as esposas agora estão aproveitando, olha o coronavírus, dá uma distância, mantém a distância. Brincadeira. E então se aproveita para fugir, para se escapar. É só uma voltinha que eu vou ali e já volto. E não volta, fica 16 meses. Fica 1 ano e 4 meses longe. Muitas vezes eu e você estamos fugindo de Deus. Nós fugimos da presença de Deus. Não consultamos a Deus em coisas que nós temos que consultar, em procurar em Deus. Não consultamos a Deus se é hora de sair do emprego. Não consultamos a Deus muitas vezes se é para trocar de igreja. Não consultamos a Deus, não consultamos a nossa família se é o momento de comprar, se é o momento de investir, se é o momento de trocar de carro, se é o momento de comprar uma outra casa, se é o momento de trocar de casa, de bairro, de aluguel, se é o momento de ir embora, trocar de cidade, de estado e até mesmo de país. Foi isso que Davi fez, ele não consulta a Deus. Muitas vezes estamos fugindo de Deus, ficando longe da sua vontade. É isso que Davi está fazendo. Davi está fugindo de Deus. Qual o problema? Além dele fugir de Deus, ele vai fugir e vai buscar refúgio no inimigo, no meio do inimigo. Muitas vezes eu e você buscamos refúgio em lugares que Deus disse, não vai, não é aí que eu te quero, aí não é um lugar de proteção, aí não é um lugar de segurança, aí não é o lugar que eu estabeleci para a tua vida e para a tua família, mas a gente vai para esses lugares, buscando refúgio no meio do inimigo. Desobediência causa dores, sofrimentos e perdas. É isso que nós vamos ver nesse primeiro momento na vida de Davi. Traz sofrimento, traz dores e traz o quê? Perdas, porque quando ele volta e ele chega junto com os seus homens, ele vê o quê? A cidade totalmente incendiada, queimada, apenas cinzas, tudo foi destruído, e ele não encontra mais nada, ele não encontra ninguém, ele não encontra as suas 2 esposas, ele não encontra os seus filhos e filhas, ele não encontra o seu gado, ele não encontra os seus velhos, ele não encontra os jovens, ele não encontra ninguém mais cultuando a Deus. Todo mundo foi embora, todo mundo foi sequestrado, todo mundo foi capturado, todo mundo foi levado em cativo agora, nesse momento. Todo mundo foge. Esse momento que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas fogem. Vamos aproveitar para fugir da presença de Deus. A igreja agora está se reunindo nas casas, então é uma boa oportunidade para a gente se esconder. Eu quero te dizer, meu irmão, você que me escuta pela internet aí na tua casa,
Nós podemos fugir dos pastores, nós podemos fugir da igreja, mas nós não fugimos da presença de Deus. Não tem como você se esconder da presença de Deus. Deus sabia onde é que Davi estava. Deus sabia que Davi estava fora da vontade. Deus sabia que Davi estava lá em Ziclag. Mas Deus também está esperando Davi se arrepender e voltar para os seus caminhos, buscando refúgio com o inimigo. E o que isso acontece quando eu busco refúgio com o inimigo, ou no meio do inimigo? Traz o que? A gente vê família sem proteção, vida sem proteção. Eu fui para buscar refúgio, eu fui para buscar uma proteção contra o meu inimigo. O que eu encontrei? Na verdade, o que eu encontrei foi não ter proteção nenhuma, porque o inimigo vai se virar contra mim, em algum momento ele vai se virar, e ele vai me atacar, e ele vai me ferir, e ele veio para me machucar. É isso. Então nós buscamos proteção no lugar errado. Em vez de termos proteção, na verdade, nós estamos muito mais desprotegidos ainda. E desprotegidos, nós desprotegemos a nossa casa e a nossa família. É isso que acontece na vida de Davi. Decisões precipitadas e erradas deixam a família sem proteção. Quantas decisões eu e você tomamos erradas, sem perguntar para Deus, decisões até mesmo às vezes precipitadas, que não seriam erradas, mas foram erradas para aquele momento, não era o momento de tomar aquela decisão e nós nos precipitamos. Isso traz consequências. As famílias têm vivido um tempo de grandes dificuldades, e muitos estão enfrentando grandes cativeiros, que levam a viver derrotas, fracassos e desespero. E sem verem uma solução, vivem sem uma proteção, sem a proteção espiritual, a proteção de Deus. A proteção que eu estou falando aqui é uma proteção do próprio Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua descendência. A proteção de Deus, imagina Deus protegendo agora tudo que você faz, protegendo tudo que você é, protegendo a tua casa e protegendo a tua família. Deus continua e quer te proteger. Davi comete um erro ao sair para a guerra, deixando a cidade e as famílias desprotegidas. Às vezes cometemos este erro, sem proteção espiritual, não deixamos a nossa família protegida emocionalmente e nem fisicamente. Pessoas que às vezes dizem assim: pastor, o Brasil está muito difícil, eu estou indo embora, eu vou para o Canadá, eu vou para outro país, vou para os Estados Unidos, sei lá, eu vou para o Japão, vou tentar algo diferente para a minha vida. Mas e a tua família? Não, a família vai ficar aqui, pastor, mas passa rápido. É 1 ano, eu vou mandar dinheiro para eles, mas cadê a tua presença? Em 1 ano muita coisa acontece. Aí a gente vê casamentos fracassando, naufragando, nós vemos o divórcio aumentando, o adultério corroendo a sociedade. Por causa dessas decisões precipitadas, vou fugir e vou deixar a família sem proteção espiritual, emocional e física. Famílias que estão vivendo sem proteção. Deixamos a família desprotegida em busca do sucesso profissional a todo custo. É isso que eu estava falando. O homem e a mulher, quando o casamento está em crise, buscamos um culpado. Exemplo ali, os soldados de Davi. O texto vai dizer que Davi chorou junto com seus homens até acabar suas energias, até acabar suas forças. E então, o que Satanás, o que o inimigo faz? Ele está na terra do inimigo. O inimigo entra no coração daqueles homens e os homens pensam em apedrejar Davi, vamos matar. O culpado é ele, o culpado é ela. O nosso casamento fracassou, a culpa é dele, a culpa é dela. Nós queremos achar culpados. É isso que os homens de Davi estão dizendo. Tanto o homem quanto a mulher, nós somos treinados para vencer. Nós temos na nossa mente programado que nós temos que conquistar, nós temos que vencer, nós temos que vencer. Então, nós fazemos tudo, nós queremos ser bem-sucedidos e realizados naquilo que nós fazemos. E muitos vão para o casamento com esse pensamento e pensam realmente no bem-estar e no sucesso pessoal, não no sucesso familiar, não no sucesso do coletivo do todo, mas no meu sucesso. E nesse meio tempo, o que acontece? Aparecem os filhos. E aí, às vezes, gera um caos dentro de casa. Porque o homem e a mulher estão indo cada um numa direção, procurando o seu sucesso profissional, o seu sucesso familiar, o insucesso familiar. Eles estão caminhando, na verdade, para o insucesso familiar. Eles estão procurando o sucesso profissional, o sucesso financeiro, e eles esquecem do mais importante. E daí chegam os filhos. E daí, como eles têm uma certa condição, bota na creche, contrata uma babá e transferem aquilo que é uma responsabilidade de educação, de criação, para outras pessoas. Às vezes vemos casos assim: cheguei em casa, pastor, ela não estava mais lá.
No caso de Davi, não foi que ele chegou em casa, não é que elas não estavam mais lá, elas foram levadas cativas. Famílias que têm vivido sem a proteção. Terceiro lugar, de livres a cativos. Passamos a viver em cativeiros que podem ser cativeiro espiritual, opressão, conjugal, dentro do nosso relacionamento, financeiro, dívidas e mais dívidas, e um cativeiro familiar. Passamos a viver, somos livres, mas decidimos por decisões equivocadas, por alianças erradas, por pactos errados, fazendo longe do Senhor, sem ser a vontade de Deus, nós vamos para um cativeiro espiritual, começamos a passar e viver opressão, pessoas oprimidas, passamos a viver um relacionamento disfuncional no nosso casamento, traz dívidas, trazemos dívidas, então traz um cativeiro financeiro, ficamos presos nisso, e traz também um cativeiro familiar. Toda a família sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre, o pai sofre, a mãe sofre, o avô sofre, a vovó sofre, o titio, toda a família fica dentro desse cativeiro familiar. O inimigo vem para nos enganar, trazendo pensamentos de que a culpa é da esposa, dos filhos, e então passamos a viver em luta com o nosso cônjuge, com os filhos, como se fossem nossos inimigos. Lembra dos soldados de Davi? Eles começaram a olhar para Davi e começaram a entender que Davi era o inimigo deles. Davi foi o culpado. E isso nós trazemos muitas vezes para dentro da nossa casa. Começamos a achar que o culpado são os nossos filhos, são as pessoas, e nós transferimos e trazemos uma carga, um peso sobre as nossas esposas, um peso sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre os maridos, que dizemos que a culpa é deles, e nos tornamos inimigos uns dos outros. E não entendemos que, na verdade, como família, nós somos um time. Que se o time está mal, todo mundo está mal. Não existe uma estrela que está se destacando. O time está sofrendo. E nós começamos a achar que todo mundo são os nossos inimigos. Nós somos competitivos em tudo que realizamos. No trabalho, nas vezes, na nossa postura, com pessoas que amamos, nos nossos ministérios. Nos tornamos rivais uns dos outros, nós somos extremamente competitivos. Eu preciso fazer mais, ela precisa fazer mais, então nós somos competitivos. E daí nós deixamos de ser livres e nos tornamos pessoas cativas, vamos para dentro dos cativeiros. Muitas vezes, eu e você mesmo vamos para dentro dos nossos cativeiros. Satanás, ele só abre o portão do cativeiro e deixa aberto. Quem entra sou eu e você que entramos nesses cativeiros. Quarto lugar, estratégias que o inimigo usa, então, para nós, para dentro desse cativeiro. Estratégia que o inimigo usa: ferir, isolar, aprisionar, manter as pessoas presas em cativeiros. Uma pessoa ferida vai ferir outras ao seu redor. Procura deixar as pessoas acuadas. É isso que ele faz com Davi. Ele deixa Davi em uma situação, Davi olha para aqueles homens e vê no olhar dele agora, não mais o olhar, ele é o nosso líder, mas começa a olhar um olhar naqueles homens, Davi vê a raiva, Davi vê ódio no olhar daqueles homens, Davi começa a olhar para eles e vê que eles estão com a intenção do coração agora deles de realmente fazer mal contra o próprio Davi. Não vem mais Davi como líder, como aquele que nos resgatou, aquele que nos ajudou no tempo que nós passamos dificuldade. Eles olham para Davi agora e trazem um peso de culpa, de responsabilidade jogado sobre os ombros de Davi. E eles estão dizendo isso. Então isso acua Davi. A estratégia do inimigo: nos ferir, nos isolar, nos aprisionar e nos acuar para que possamos repetir as nossas feridas e, estando acuados, nós possamos então ir para dentro das cadeias e das prisões que ele abre as portas. Estratégias do inimigo. Significado de cativeiro. Cativeiro significa privação da liberdade, situação de escravo, servidão, escravidão, lugar em que alguém se encontra cativo, clausura, prisão. Quem não tem um familiar, um amigo que está vivendo dentro de um cativeiro? Você que me assiste, quem de nós não tem um familiar, um amigo, um conhecido, alguém que a gente conhece, ou alguém que a gente ama, que está vivendo um momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de angústia, de tormento, gerando um desgaste para toda a família? Eu quero dizer que quando uma pessoa da família está dentro de um cativeiro, seja vício, seja droga, seja o que for, seja prostituição, seja pornografia, seja um cativeiro financeiro, seja um cativeiro emocional, o cativeiro que você pode estar vivendo ou que você conhece alguém que esteja vivendo, isso traz consequências sobre a nossa vida. E nós vemos pessoas assim, nós encontramos pessoas assim na nossa caminhada em todos os momentos.
Nossas escolhas, pecados, desobediência, abrem as brechas, abrimos portas, damos autorização para o inimigo entrar e ele vem matar, roubar e destruir. Nós mesmos abrimos essas brechas, nós deixamos as brechas abertas dessas prisões e ele vem, ele abre realmente porque ele vem matar, roubar e destruir. E nós damos uma autorização, quando, pastor? Quando nós vivemos uma vida de pecado. Quando nós vivemos uma vida de desobediência, Deus não mandou Davi ir lá para Ziclag. Davi não pergunta para Deus se é para ir para lá, para onde ele tinha que ir, onde que viria o socorro dele contra Saul, ele simplesmente vai. Cativeiros que nos paralisam. Vivemos um tempo onde o inimigo tem aprisionado muitas pessoas, famílias inteiras, gerações no pecado dos vícios, de doenças, ansiedade, depressão, estresse, insônia, medo e outras coisas semelhantes. Diante desse quadro, o que fazer? O que nós fazemos diante desse quadro? Lutar ou desistir? E se eu fosse Davi, se você fosse Davi, qual seria a nossa atitude? Qual é a tua atitude diante de um quadro desse? Lutar ou desistir? Qual é a tua atitude? Nós vamos fazer, vamos desistir, vamos buscar o Senhor, vamos lutar, vamos conquistar, vamos tentar recuperar nossa família. O que você quer fazer? Diante desse quadro, você luta pela tua família? Ou é melhor agora, já que está assim, pastor, cada um para o seu lado, ela segue a vida dela, eu sigo a minha vida e os meus filhos vão seguir a vida deles. Ficam comigo 15 dias, ficam com ela 15 dias, ficam com os avós, eu não sei como vai ser, mas a gente vai levando desse jeito. Deus não te criou para viver assim. Davi, ele não desiste, ele decide lutar, mas para lutar ele vai consultar o Senhor. Falta de proteção familiar e conjugal. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Josué está dizendo, Josué, ele vai agora aqui para o final da sua caminhada, e ele vê Israel ainda andando de uma forma dúbia. Ora buscava o Senhor, ora buscava a idolatria, ora se consagrava ao Senhor, ora vivia no pecado. E então Josué chega e diz assim, olha, vamos parar com isso. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai servir aos deuses dos amorreus, ou vai servir aos deuses dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Famílias desprotegidas, são abandonadas, estão desamparadas. O marido, como sacerdote, tem a missão de apresentar a família diante de Deus em 3 aspectos. O homem, o sacerdote, o que está faltando referência paterna, referência de homem dentro das casas, de sacerdote, nós temos que apresentar nossa família em 3 aspectos. O aspecto físico, o sacerdote ele é o provedor do lar, ele é o sustentador do lar, você é o sustentador, eu sou o sustentador. Também nós temos que ser nesse aspecto emocional, cuidar das emoções para promover cura, nós temos que cuidar das emoções das nossas esposas, dos nossos filhos, para gerar cura no coração deles, não para gerar mais aflição, não para gerar mais feridas. Nós temos que cuidar das emoções, e nós temos que cuidar da área espiritual, conduzi-los à presença de Deus em família. São 3 aspectos que eu e você temos que estar cuidando, temos que ter realmente esse entendimento emocional, espiritual e físico, para que a nossa família não esteja desprotegida. Isso vai trazer proteção para a minha casa. Isso traz proteção para a tua casa e para a tua família e para a minha família. Quando nós entendemos o nosso papel. Quando eu entendo o meu papel e você entende o teu papel. O inimigo do relacionamento familiar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Falta de comunicação, diálogo. Transparência no que falamos. Não é o que falamos, mas como falamos. Eu queria dar o exemplo aqui do rei. Certo rei, ele sonhou uma noite que ele tinha perdido todos os dentes. Todos os dentes da boca do rei caíram da boca dele. E ele acordou assustado com aquele sonho e mandou chamar lá um dos seus intérpretes, um dos seus gurus, e disse, olha, eu sonhei isso, qual é a interpretação? Olha, rei, todos da tua família, da tua linhagem vão morrer. Essa é a interpretação. O rei muito brabo, mas muito brabo, pegou aquele guru dele e mandou matar. Acabou com a vida dele. Passa-se alguns dias, o rei sonha novamente com aquele sonho, o mesmo sonho. Todos os dentes da boca dele caem e ele chama um novo guru, e ele vem para interpretar o sonho dele. E ele diz, olha, eu sonhei novamente essa noite que os meus dentes caíram. E eu, com muita sabedoria, ele olha e diz assim, meu rei, não era baiano não, ô meu rei, da tua linhagem, da tua geração, você é o que vai viver mais tempo. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? O rei promove ele, enche de riquezas. Ele falou a mesma coisa que o outro.
Só que ele falou de uma forma diferente. O que eu quero te ensinar? Não é o que falamos, mas é como nós falamos. Não é o que eu comunico, mas é como eu comunico. É como eu falo as coisas. Então existem duas maneiras de eu falar a verdade. Entenda, eu sempre preciso falar a verdade. Você sempre precisa falar a verdade. Mas eu posso falar a verdade com amor, que vai surtir um efeito, e eu posso falar a verdade sem amor, que vai surtir efeito também. O que acontece é que muitas vezes nós falamos a verdade sem amor para falar a verdade para a esposa, para o esposo e para os filhos. E isso gera feridas, isso gera traumas dentro de casa. Traumas e feridas gigantescas, que são causadas porque nós não temos sabedoria no nosso falar, no nosso conduzir. Falta de comunicação, falta de diálogo, isso tem destruído os casamentos. Destrói os casamentos. Vai corroendo o casamento, porque o homem não tem, às vezes, a paciência de parar. Ele chega do serviço, ele não quer escutar a esposa. Às vezes a esposa vem do serviço ou está em casa e ela quer falar com ele, ela quer demonstrar, ela quer mostrar tudo que ela passou daquele dia, as suas inquietações também. E às vezes ele não quer, o que ele quer é pegar o controle da televisão. E ir para a caixinha do nada e ficar lá. E quando não tem diálogo dentro de casa, o casamento começa a ser corroído e começa também a corroer o relacionamento com os filhos. O que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir o relacionamento familiar. Como? Quando não existe diálogo, quando não existe conversa. O que eu quero dizer com isso? Que família exige tempo, é um investimento. O que as pessoas querem é atenção. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não dão atenção umas para as outras. O que as pessoas querem, que elas buscam é atenção. Elas querem ser escutadas, ouvidas, elas querem atenção, elas querem abraço. Parentes, não dá para abraçar, mas daqui a pouco vai voltar, nós vamos poder abraçar. Elas querem um abraço, elas querem realmente uma atenção, que você esteja dando atenção para as pessoas. Temos dado atenção para as pessoas? Uma atenção realmente real, verdadeira, quando nós olhamos para as pessoas. 7º lugar, cativeiro financeiro. Então o inimigo usa a falta do relacionamento, vai desgastar. Outra coisa que desgasta um relacionamento é um problema financeiro. É como se o casamento tivesse em 3 pilares: diálogo, finanças e área de intimidade. Essas 3 áreas, elas vão sendo corroídas se a gente não prestar atenção com o tempo. Olha o que diz a palavra do Senhor: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram até mesmo da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Cativeiro financeiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males que nós vemos vêm por causa do amor ao dinheiro. Eu não estou falando contra o dinheiro. O dinheiro, ele não pode ser senhor da nossa vida. Ele tem que ser servo na nossa vida. E o dinheiro é espiritual, sim. E muitos, até mesmo por essa cobiça, por ter mais dinheiro, eles se desviam até mesmo da fé. Pessoas que se desviam da fé são pessoas que muitas vezes estão com o foco no lugar errado. Elas se transpassam a si mesmas com muitas dores. Pessoas que têm muito dinheiro, mas que chegam no momento da vida e dizem: não serviu para nada. Conheço pessoas assim, que têm uma boa condição. Versículo 2, os amalequitas levaram tudo, as famílias e os bens. O inimigo veio e roubou tudo, ele passou e levou tudo, levou os familiares, levou as pessoas e levou também os bens, levou os animais, levou tudo. Dinheiro então é espiritual, ele destrói relacionamentos, ele separa amigos, ele separa irmãos. Já vi pessoas que não tem nada, não, pastor, a gente se ama, a gente estamos juntos, somos irmãos. Os pais não estão mais presentes, fica lá um terreno que vale uns trocados. As pessoas começam a brigar. Irmãos não falam mais com eles, não se falam mais por causa de dinheiro, por causa de uma herança, por causa de uma coisa que ficou lá, um valor. Mas se eu pegar aqueles 10 mil, se eu pegar aqueles 50 mil, se eu pegar aqueles 100 mil, pastor, vai resolver a minha situação. Vai resolver até quando? Até você pagar as suas dívidas e fazer outras dívidas? Cativeiros financeiros. Brigas, eu já vi, brigas por falta de dinheiro. Pastor, quem não viu? Isso é fácil. Mas eu também já vi brigas por ter muito dinheiro. Você já viu pessoas que brigam por não ter dinheiro, mas eu também já vi pessoas que brigam por ter dinheiro. Não entram num consenso do que vão fazer.
e daí brigam. E nos leva também a um cativeiro. Não podemos ser escravos do dinheiro. Não podemos ser escravos do dinheiro, do mamon. É um espírito maligno que é denunciado por Jesus na palavra de Deus em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, a outras traduções, a mamon. Jesus denuncia esse espírito maligno. Dinheiro precisa ser nosso servo. Ele pode nos afastar de Deus, da nossa família. Não podemos alimentá-lo no nosso coração, abrigá-lo. Não podemos amar o dinheiro dentro do nosso coração. Precisamos sim do dinheiro, mas nós não podemos alimentá-lo, ou seja, não podemos amar o dinheiro, porque ele vai nos afastar de Deus, ele pode nos afastar das pessoas de quem nós amamos, e principalmente ele pode corroer o nosso coração. E aí nós vamos para dentro de um cativeiro, dívidas, problemas. Por isso que nós entendemos que muitas vezes Jesus fala, como ele falou para aquele jovem rico, que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, traz dores, traz sofrimento, e aquele jovem, ele não quer servir a Deus, ele diz que guarda todos os mandamentos, mas aí Jesus fala uma palavra, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, então vem e me segue. E ele sai muito entristecido, porque ele tinha muitos bens, porque o apego dele, o amor dele estava no dinheiro. A Bíblia ensina sobre dinheiro. A Bíblia registra 2.085 vezes sobre dinheiro. Transações financeiras, não necessariamente falando só de dinheiro, mas de transação financeira. Vamos ver alguns exemplos aqui. Eu quero falar rapidamente aqui. O filho pródigo sai de casa por causa de dinheiro, Lucas 15. O jovem rico, que eu falei agora, preferiu as riquezas do que servir a Jesus, Mateus 19. O interessante é que em Mateus Jesus fala, e Jesus o amou. Em Lucas não fala, mas Jesus ali está falando, e Jesus o amou. O que quer dizer isso? Que Jesus amou aquele jovem, mas ele decidiu amar em primeiro lugar as riquezas e deixar Jesus para um segundo lugar, em segundo lugar. Zaqueu prometeu restituir 4 vezes se tivesse roubado alguém, Lucas 19. Uma viúva pobre chama a atenção de Jesus por entregar 2 moedas que ela tinha, Lucas 21. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas, Mateus 27. Eu estou dando alguns exemplos aqui para você entender como que nós podemos ser aprisionados pelo dinheiro. Como o dinheiro pode nos levar para um cativeiro, e Satanás, sabendo disso, ele diz que nós vamos precisar muito mais do dinheiro. E ele tenta nos levar para esse cativeiro dizendo, olha, você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais. Eu não rasgo dinheiro, meus irmãos. Não precisa se preocupar que eu não cheguei nesse ponto de rasgar nem nota de R$1 que não existe mais. Nota de R$2, de 50, de 20, seja que for. Eu não rasgo dinheiro, eu sei que a gente precisa de dinheiro para pagar as nossas contas e viver com dignidade, cuidando da nossa família. Mas o que a Bíblia está ensinando é que a gente não pode estar apaixonado pelo dinheiro, apegado ao dinheiro. É isso que a Bíblia está ensinando. Aqui nós vimos várias pessoas que sofreram, o filho pródigo, o jovem rico perdeu a maior oportunidade da vida dele de ser um discípulo de Jesus, Zaqueu, porque também estava com foco no dinheiro, apesar que Zaqueu se arrepende, a viúva pobre traz tudo que tem da sua miséria, ela dá tudo que tem, e Jesus ele foi traído por dinheiro, por 30 moedas de prata. Como você tem lidado com o dinheiro? Como que nós lidamos com o dinheiro? Temos conseguido entender que o dinheiro ele tem um lugar que é para ser um lugar apenas de escravo na nossa vida, de servo, mas não de senhor. Toda vez que o dinheiro se tornar o teu senhor ou teu senhor, ele vai controlar as tuas atitudes, ele vai controlar o teu coração, ele vai controlar a tua vida. E ele pode te levar para um lugar até que você se torne uma pessoa avarenta. Mesmo tendo dinheiro, pode se tornar uma pessoa avarenta. Instalando o caos financeiro, excesso de compras, um comprador compulsivo, problemas financeiros podem causar ansiedade e depressão. Você pode estar tendo ansiedade e depressão por causa que você está endividado. Pode gerar no nosso coração ansiedade e depressão. Um espírito crítico, mentira, engano, não sei quanto você ganha. Já viu isso? Eu já atendo famílias, às vezes, que eu pergunto, como é que é a renda de você? Não, pastor, eu tenho o meu salário, ela tem o salário dela, eu pago essas contas, ela paga essas contas, tá? E qual é o planejamento familiar? Não, o que sobra é dela, o que sobra é meu. Eu já vi maridos que emprestam dinheiro a juro para as esposas, gente. Eu estou falando de coisa séria. Talvez você esteja rindo aí na sua casa, achando capaz que isso existe. Maridos que emprestam dinheiro para as esposas que emprestam dinheiro a juros para os maridos.
Então você não sabe quanto ela ganha, você não sabe quanto ele ganha, não existe um planejamento, murmuração, reclama do salário, que miséria. Eu fiz isso por muito tempo. Eu recebi o meu salário, em vez de eu glorificar a Deus, eu já era cristão, meus irmãos, já caminhava. Não tinha tanto entendimento que vem através da leitura da palavra. Então, se você não lê muito a palavra, não tem muito entendimento em muitas coisas, eu quero te aconselhar, leia a palavra de Deus que você vai entender e vai conseguir ter entendimento e peça a revelação do Espírito Santo de Deus, que vai trazer revelação para a tua vida. Voltando, murmurava, reclamava, mas que miséria. Salário não dá para nada, não dava mesmo, porque eu já amaldiçoava o salário. Antes mesmo dele chegar nas minhas mãos, quando eu tirava o extrato, ou quando eu recebia antigamente no envelope, vinha no envelope na empresa, a empresa mandava o lerite junto, eu já reclamava daquele salário, não dá mesmo. Murmuração, infidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, roubamos a Deus e queremos a bênção de Deus, acusações com raiva, você não aprende, você é burro, você é burra, você gasta demais, nós acusamos as pessoas, acusamos os nossos familiares, você não aprende, você não tem jeito mesmo. Acusações com raiva, o cansaço produz uma sensação de derrota, de fracasso, de desânimo, de incapacidade. O cansaço produz isso. Nós trabalhamos, cansamos, parece que o fruto não fica nas nossas mãos. Perda do trabalho, fonte de renda, perdemos a nossa fonte de renda. Essas são algumas maneiras que pode se instalar o caos financeiro na nossa vida e na nossa história. Cativeiro espiritual. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Verso 4, chorou e lamentou Davi. Ele percebe que falhou, voltando lá para 1 Samuel 30. Davi, ele percebe que errou, que ele errou na decisão que ele fez de sair e deixar a cidade desprotegida. Então ele entende que a cidade foi para um cativeiro, que a responsabilidade foi dele, porque ele falhou, ele pecou, ele errou. Cristo nos libertou, nos tornou livres. Se refere à liberdade para vivermos uma vida santa, evidenciando a nossa fé em Cristo. Abandonar a cruz é colocar-se novamente debaixo da escravidão do pecado. Perda ou roubo da identidade. Quem é você? Davi, naquele momento, ele entende que ele errou, então ele se arrepende, porque depois do choro ele disse, eu vou consultar o Senhor. Senhor, devo ir atrás? Se eu for atrás, o Senhor vai estar comigo, eu vou alcançar os amalequitas, eu vou recuperar a minha família, eu vou recuperar minha esposa, os meus filhos, os meus bens. Ele consulta o Senhor, ele se arrepende. Então o cativeiro vem na nossa vida quando nós perdemos ou temos a nossa identidade roubada. Quem é você? E a pergunta que eu te faço agora é, quem é você? Você sabe quem você é? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Essa é a verdade, ao teu respeito e ao meu respeito. Mas muitas vezes nós temos dúvida. Nós temos dúvida de quem nós somos. Temos dúvidas que entram no nosso coração quando a nossa identidade de filho é roubada, nós não sabemos quem somos. Se não sabemos quem somos, muitas vezes nós não vamos saber para onde vamos. Se não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos, não sabemos qual é o propósito que temos para a nossa vida. Vocês estão entendendo que uma coisa vai puxando a outra, que estão interligadas e nós passamos a viver dentro de um cativeiro espiritual. Identidade usurpada. O inimigo rouba a nossa identidade. Você se torna um anônimo. Quem é você? Não sei. Como não sabe? Não sei, pastor. Chegam pessoas tão feridas, pessoas tão machucadas, dentro de cativeiros tão profundos, que ela não sabe quem ela é. Ela é uma anônima, ela não sabe para onde é que ela vai, porque ela perdeu a sua identidade. Sem identidade, ficamos desorientados, ficamos confusos, sem saber para onde vamos e sem saber quem somos. Dúvidas, acho que não vai dar certo. Isso já veio no teu coração? Incertezas, acho que Deus não me ama, pastor. A dúvida, a incerteza vão gerar o quê? Medo no nosso coração. E quando nós estamos com medo, nós estamos já na porta do cativeiro, para ir para dentro do cativeiro que Satanás abre a porta para nós, o portão. Somos rotulados como, lá vai o fracassado, lá vai a fracassada, lá o derrotado, o perdedor, o fraco, o miserável. E muitas vezes recebemos essas palavras de dentro da nossa casa. Essas palavras, muitas vezes, elas não saem de fora, mas elas saem de dentro. Elas vêm primeiro de dentro do nosso próprio coração e elas vêm de dentro da nossa casa. E depois elas podem vir de fora. Elas vêm do nosso patrão, elas vêm do nosso vizinho, elas vêm do nosso outro familiar.
ela vem às vezes até mesmo dos nossos pastores, infelizmente. Infelizmente, de líderes que deveriam nos abençoar e muitas vezes não entendem esse papel. Então nós somos rotulados como fracassados, derrotados, oprimidos, miseráveis, não vamos dar certo, palavras que nós recebemos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pegue todo esse lixo, pegue todas essas palavras de derrota que te levaram para um cativeiro espiritual, lance tudo aos pés da cruz, lance tudo fora. Você é o que Deus diz que você é. Essa é a verdade ao teu respeito, que você é filho de Deus, identidade usurpada. Vencendo os cativeiros. Pastor, você só falou de coisa difícil até agora nós vamos falar das vitórias que vêm quando a gente se coloca na presença do Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus. Bate-se no teu coração aí na tua casa e diga: eu sou filho amado, filha amada de Deus. Eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou sal da terra. Eu sou luz do mundo. Eu sou amado do meu Pai. Diga aí, pode dizer bem alto aí na tua casa. Creia realmente, porque essa é a verdade sobre a tua vida. Diante de um quadro desse, só tem um que pode transformar, libertar, curar esta realidade, fazendo o impossível. Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Só Jesus Cristo entrando no nosso coração, na nossa história, mudando os nossos cativeiros, nós vamos conseguir ser libertos, ter a nossa vida transformada, a nossa vida curada diante desse caos, diante de tudo que nós ouvimos. Olha só o que diz a palavra do Senhor em João 8. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O escravo não tem lugar permanente na família. Quem está dentro do cativeiro, quem é escravo, não tem lugar permanente na família. Mas o filho pertence. Você é filho, e se você é filho, você pertence à família de Deus. Você não é mais escravo, você é filho. E como filho, você pertence a essa família, a família de Deus. Sabe o que o texto está dizendo? Para sempre. Por toda a eternidade, meu irmão. Você é filho, ninguém pode tirar isso do teu coração, ninguém pode roubar essa certeza, que você é filho para sempre, você pertence à família de Deus. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão totalmente livres, dos cativeiros, livres da opressão. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Aqui eu repeti, mas era para repetir, por isso que eu estou falando. Você é filho. Bendito de Deus, vencendo os cativeiros. A cruz revela o seu amor por mim. Como que eu venço os cativeiros, pastor? Na cruz a nossa identidade é restaurada. Só tem uma maneira de nós vencermos os nossos cativeiros. É nós indo em direção à cruz. Por isso que nós precisamos passar pela cruz todos os dias. Todos os dias. Nós temos que ter um encontro com o nosso Pai. Nós temos que ter um encontro com Jesus Cristo. Todos os dias diante da cruz, para que a nossa identidade de filho seja restaurada. Como com Deus somos mais que vencedores. Olha o que a Bíblia diz, somos filhos, com Deus nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nós e a nossa família somos libertos da culpa. Em Cristo, somos libertos do pecado. Em Cristo nós somos vencedores. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós venceremos. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, ao que vencer, como está lá em Apocalipse, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia realmente, receba essa palavra, vencendo os cativeiros da alma, vencendo os cativeiros da nossa vida e da nossa existência. É necessário saber quem é Jesus e o que Ele fez por nós, que Ele te ama e te salvou. Quando sabemos quem somos, não importa onde estamos, pois estaremos desempenhando o nosso papel de cristão, levando o amor de Deus. Quando nós sabemos quem somos, não importa onde nós estamos, nós sabemos a nossa função, nós sabemos o nosso propósito, nós sabemos um propósito para o qual nós existimos. Então nós levamos o amor de Deus por onde nós passamos, porque nós entendemos o nosso papel. Eu quero dizer mais uma coisa para você, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você tem uma escolha, porque te oprimiram, então eu vou oprimir. Não, me oprimiram, mas eu não vou oprimir. Me maltrataram, mas eu vou abençoar os outros. Me amaldiçoaram, mas eu vou abençoar as pessoas. Não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo. Você tem a escolha de decidir não ir para esses cativeiros, dizer, eu não vou repetir o legado dos meus pais. Eu não vou repetir a herança que por tradição eu recebi lá de 1 Pedro 1,18, que eu recebi dos meus pais. Não, eu quero quebrar isso na minha vida. Eu vou vencer esses cativeiros espirituais em Deus e com Deus,
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e do quê? Da lei da morte. Nós somos livres do pecado, nós somos livres do cativeiro. Pela morte e pela vitória de Jesus, nós fomos libertos do pecado e da morte. Creia nessa palavra, Romanos 8, 1 e 2, sobre a tua vida. Você é livre em Cristo Jesus. Ele te libertou pelo Espírito da lei do pecado e da lei da morte. Vencendo os cativeiros, vença os cativeiros. Nós podemos vencer, vencendo os inimigos. Vencemos os cativeiros, mas nós vamos vencendo os nossos inimigos e vencendo o inimigo da nossa alma. E Davi muito se angustiou, 1 Samuel 36. Pode ser uma reação ao perigo ou algo desconhecido. Davi não sabia o que tinha acontecido e não sabia o que iria acontecer. Ele chega e vê toda a cidade incendiada, ele só vê cinzas. Ele sabe que foi incendiada, mas ele não sabe o todo, como que foi o contexto do que aconteceu. Então, é uma reação. A angústia veio por uma reação dele não saber o que tinha acontecido com a sua família, para que lado eles poderiam ter ido. Angústia é uma sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, pelo peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor, com ressentimentos, aliado a alguma dor. Angústia é tudo isso. Esta angústia era porque, com certeza, Davi observava a cidade toda queimada, somente cinza. E ele pensava nas suas mulheres, na sua família, ele pensava nos seus filhos e também pensava nos seus soldados. Davi, ele chega num momento em que ele tem que tomar uma decisão para vencer os inimigos. E daí ele se volta, e ele volta o coração dele para aquele que poderia dar a vitória para os seus inimigos e para os seus cativeiros. Davi vence os seus inimigos. Davi podia ter desistido de tudo naquele momento. Ele seria morto por seus homens, mas ele sabia quem é Deus. Ele se volta para Deus. Volte-se para Deus nessa noite, meu irmão. Se volte para Deus nesse momento. Olhe para Deus novamente, busque a presença do Senhor novamente, saiba quem Ele é na tua vida, assim como Davi fez isso, você pode fazer nesse momento. Davi consultou ao Senhor, consulte ao Senhor, foi atrás dos amalequitas, e Deus, olha quem Deus, e Deus o deu a vitória, e ele teve tudo restituído por Deus. Vou repetir, Davi consultou ao Senhor, foi atrás dos amalequitas, e Deus o deu a vitória a Davi, e ele teve tudo restituído por Deus. Não só ele foi atrás dos amalequitas, não só ele venceu, mas ele também trouxe as suas esposas, ele trouxe os seus filhos e todas as famílias daqueles 600 homens que estavam com ele, e Deus o restituiu tudo. Tudo, não só o que era dele, ele pegou o que os amalequitas já tinham pegado também de outros povos, os despojos. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Salmo 86, 7, quem escreve esse salmo é Davi. E eu acredito que ele escreveu nesse momento de angústia, de dor. Ele olha para Deus e diz, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me recompensarás, pois tu me responderás. Quer dizer, 3 coisas vão acontecer na nossa vida, acontecem na nossa vida, na nossa caminhada, igreja. 3 coisas acontecem. Primeiro, a angústia virá. Se não veio, virá. Sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quando vier, eu quero te dizer uma coisa. Ela vai vir. Quando vier, busca o Senhor. Busca o Senhor. Em terceiro, Deus irá te responder. É isso que Davi está nos ensinando nesse Salmo 86. Que a angústia no dia da minha angústia. Então a angústia chegou. Se a angústia não chegou, ela vai chegar. O dia que a angústia chegar, se volte para Deus e busque a Deus. Porque Ele vai te responder como Ele respondeu a Davi. É isso que eu queria te dizer nessa noite. Se volte para Deus. Busque Ele. Que Ele vai te responder, vencendo os inimigos. Às vezes, Deus precisa levar cada um de nós para uma Ziclag incendiada. Às vezes, Deus tem que permitir nós olharmos para uma cidade pegando fogo, queimando tudo ao nosso redor. Deus amava Davi, Ele ama você. Nós não temos o direito de não cuidarmos e de não amarmos aquilo que o próprio Senhor tem dado nas nossas mãos para cuidarmos. Nós não temos o direito de não amar as pessoas, de não amar a nossa família, de não amar o próximo, porque Deus tem dito para nós que nós temos que amar, porque Ele nos amou, porque Ele nos ama, e Ele continua te amando. Por isso Deus muitas vezes nos leva para um lugar em cinzas, para nós entendermos, a sua Ziclag já foi incendiada. Deus, Ele quer restaurar a sua vida da cinza do seu cativeiro. Deus, Ele restaura
a vida de Davi naquele momento. Quando Davi chega e só vê cinzas, o coração de Davi deve ter se quebrantado. Não se quebrantou. O coração dele, que estava transformado em cinza naquele momento, foi restaurado pelo Senhor. Eu quero te dizer, em último lugar, nossa família é o nosso maior patrimônio. A tua família é o teu maior patrimônio. A tua família é o maior legado que você tem. A minha família é o maior legado que eu tenho. Nós devemos amar as nossas famílias. Famílias protegidas e libertas do cativeiro. Famílias protegidas e libertas do cativeiro. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria orar pela tua família, eu queria orar por você. Esse momento é um momento que daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E esse momento eu queria te convidar a deixar para trás todas essas amarras, todas essas ciladas que Satanás pode ter colocado na tua vida e na minha vida, e no nosso coração, para nos prender, para nos oprimir, para nos segurar, para nos paralisar. E eu queria orar com você nessa noite. E eu queria dar um tempo aí para você orar com a tua família, nesse momento, colocando a tua família diante de Deus, olhando agora para dentro do teu coração, olhando agora para dentro da tua história. Talvez você se identificou em alguma coisa dessa palavra, talvez em algum cativeiro desses você se identificou. Peça para Deus sondar agora o teu coração, para Deus te libertar de qualquer cativeiro. Olhe para aquelas pessoas que você ama. Deixe para trás. Se você é uma pessoa que teve dificuldade de conversar, de dialogar, comece a dialogar. Se você tem dificuldades com cartão de crédito, lidar com finanças, peça ajuda. Peça ajuda para quem pode te ajudar. Se você tem dificuldade de se relacionar, busque ajuda. Peça ajuda. Não deixe a tua família naufragar, não deixe a tua família acabar sem pedir ajuda, sem tentar, sem correr, sem pedir esforço, mas principalmente peça ajuda de Deus. Clame ao Senhor, como nós falamos ali. A angústia vai chegar. E quando a angústia chegar, busca o Senhor. Porque se você buscar o Senhor na tua angústia, Ele vai te responder. Ele trouxe resposta para Davi. Ele trouxe resposta para aqueles 600 homens. E Deus quer trazer resposta nessa noite para você. Deus quer trazer resposta para a tua vida. Deus quer trazer uma resposta para o teu coração nessa noite. Basta você buscar o Senhor. Basta você se voltar para Deus. Basta você entender aonde você errou, em qual momento na tua caminhada, na tua jornada você deixou talvez a tua família desprotegida. Se você já fez isso, peça perdão para Deus. Peça perdão para Deus. Diga, Senhor, me perdoa, Pai, por muitas vezes eu ter deixado a minha família desprotegida. Mas eu quero hoje trazer a proteção. Lembre-se que você é o sacerdote da casa. Se você é o sacerdote, você é o provedor, você tem que cuidar deles espiritualmente, conduzi-los até Deus, emocionalmente, cuidar das emoções para curar as suas almas, e fisicamente provendo eles de todos os recursos necessários para viver. Essa palavra é para trazer um encorajamento no teu coração, não é uma palavra de peso, pelo contrário, é uma palavra para você se identificar, e se você se identificou em alguma área, você dizer, Deus, eu não quero mais viver assim. Deus, eu desisto de viver assim, eu quero viver com o Senhor. Eu quero viver livre, o Senhor te chamou para ser livre, como nós lemos em Gálatas 5, para a liberdade, Cristo nos libertou. Cristo não ia nos libertar de um jugo para nos jogar em outro jugo. Ele nos libertou do jugo do pecado, da escravidão, para nos dar a liberdade. Mas nós, muitas vezes, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, nós decidimos ir novamente e trazer um jugo, um peso sobre as nossas vidas, e trazemos peso sobre as pessoas que amamos, sobre os filhos, sobre os nossos cônjuges, trazemos um peso para dentro da nossa família. O que eu quero te convidar nessa noite é para que você deixe todo esse peso, deixe toda essa angústia, deixe toda a tristeza, deixe todos esses cativeiros e viva a liberdade para a qual Cristo te libertou. Vamos orar? Podemos orar nesse momento? Feche teus olhos aí, então, coloque a mão no teu coração. Se você já higienizou tuas mãos, pegue na mão da tua família, todo mundo higienizado aí, pegue um nas mãos dos outros e vamos orar junto. Vamos fazer essa oração. Vamos clamar agora pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro nos umbrais, nas vergas laterais das nossas portas, da nossa casa, para que esse anjo que foi liberado lá no Egito, ele só passe pela nossa casa, mas que na nossa casa venha o anjo do Senhor, não o anjo de morte.
mas que venha o anjo do Senhor, trazendo a resposta de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Nós clamamos agora pela visitação do Senhor, nós clamamos agora pelo sangue do Cordeiro em cada casa, Pai. O sangue do Cordeiro seja derramado agora sobre os umbrais e sobre as vergas laterais das casas dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, todos aqueles que estavam vivendo cativeiros, todo cativeiro está sendo desfeito agora, cativeiros espirituais, emocionais, toda opressão, toda mentira de Satanás, todo cativeiro financeiro, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, da vida e do coração dos teus filhos. Todo cativeiro de enfermidade, nós rejeitamos todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, saia. Nós liberamos uma palavra de fé. Nós liberamos uma palavra de restauração. Nós liberamos, Pai, desse altar uma palavra de recomeço. Nós liberamos uma palavra, Pai, da parte do Senhor de bênção sobre as famílias da IBBR e todas as famílias que nos alcançam. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, Pai, dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, restaura novamente o coração dos teus filhos, Pai, que haja diálogo, Pai, restaura o diálogo dentro das famílias, nas casas, Pai, em nome de Jesus, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que haja unidade, para que haja paz dentro das famílias, para que haja, Pai, as famílias sejam um lugar de cura, sejam um lugar de proteção, sejam um lugar de abrigo, Senhor, em nome de Jesus, que nunca venhamos mais a deixar a nossa família desprotegida, que não venhamos, ó Pai, a correr desesperadamente atrás do sucesso, Pai, mas que possamos sim, o sucesso ser o sucesso da nossa casa, da nossa família, uma família que segue ao Senhor, esse é o maior sucesso, uma família que obedece ao Senhor, esse é o maior sucesso que nós podemos ter, uma família que teme ao Senhor, esse é o maior sucesso que nós podemos conquistar, Senhor. Nos abençoa, Senhor, como famílias, nos abençoa como igreja, e que a paz do Senhor inunde os nossos corações nessa noite, Pai. Nós oramos assim, no santo nome de Jesus, o nosso libertador, o nosso socorro, como o salmista diz, como Davi diz, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Que nessa noite nós estamos clamando ao Senhor, crendo que o Senhor mesmo tem trazido e vai trazer as respostas para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração e para todos aqueles que nós amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, você crê? Receba essa palavra no teu coração. E agora eu quero convidar o pastor Lobo, ele vai estar nos dirigindo em ceia agora, nesse momento de comunhão na mesa do Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Depois de uma palavra abençoada, como essa que acabamos de ouvir, agora nós vamos ter o tempo de celebrar a ceia do Senhor. Eu queria dar um tempo aí para você que está em casa, preparar, pegar aí o pão, preparar o suco no copinho, no seu cálice, para que junto nós possamos celebrar a ceia. A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus Cristo. Ele nos deixou aqui o batismo. O batismo é uma prova externa de algo que aconteceu entre nós, dentro de nós. O batismo diz que nós morremos para o mundo e que nascemos de novo para Deus. E a ceia é um anúncio de que Jesus veio e que Ele voltará. A ceia é uma lembrança de que o meu Deus e o teu Deus se fez carne. Deus é espírito, mas Ele, como uma semente, entrou do ventre da Virgem de Nazaré chamada Maria, se fez um ser humano, se fez carne, habitou entre nós e foi sacrificado na cruz, teve o seu corpo moído, partido e teve seu sangue derramado, como uma nova aliança, como um novo pacto para salvar todo aquele que crê. A ceia do Senhor é uma ordenança que não nos deixa esquecer disso. Jesus diz, a Bíblia diz, façam isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome e em memória de mim. E eu vou pedir para a pastora Fabiola ler aqui, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23 até o verso 28, junto à sua família, e vamos ouvir a palavra de Deus juntos. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberceis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é um pacto inclusivo e não exclusivo. A ceia do Senhor, ela é dada para ser testemunho também para aquele que não crê. Então eu quero hoje liberar sobre a vida de cada pai e de cada mãe, de cada sacerdote do lar, a autorização e autoridade para que celebrem ceias, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo que nós não estamos saindo de casa, para que celebrem a ceia dentro de casa, como sacerdote do Senhor. Então, a ceia é o momento em que ninguém se serve, todos são servidos. Então eu vou servir pastora Fabíola, e a pastora Fabíola vai me servir. E eu vou servir o cálice para ela, e ela vai servir o cálice para mim. E eu gostaria que vocês fizessem em casa também assim, ninguém se servisse, papai, mamãe, ou vovô, ou aquele que lidera espiritualmente a casa, celebrem juntos, sirvam-se uns aos outros. Pastor, o meu filho pode celebrar a ceia? Pode celebrar. Não existe nenhuma regra que proíba uma pessoa de não celebrar a ceia. A única regra é que você não deve olhar para a vida de ninguém, deve olhar para a sua própria vida. Esse é o momento que a Bíblia diz o seguinte: cada um, pois, examine-se a si mesmo, então coma. Esse é um tempo em que você pode e deve pedir perdão. Esse é um tempo em que você pode ou deve se arrepender. Esse é um tempo em que você pode ou deve olhar para a sua própria vida e dizer: eu preciso consertar os meus caminhos com o Senhor, eu preciso consertar a minha vida com o Senhor. Esse é um tempo em que você pode trocar o cálice com a sua própria família, olhar nos olhos de quem você ama e dizer: me perdoe, e dizer: eu te perdoo. Esse é um tempo da gente anunciar que Jesus Cristo veio e voltará. É tempo de vocês juntos em casa dizerem: Maranata, ora vem, Senhor, porque o Senhor em breve virá. Esse é um tempo em que nós celebramos o Deus que se fez carne e que morreu por mim e por você. Esse é um tempo de você convidar Deus para a sua casa. Amém? Eu vou pedir para a pastora Fabíola orar antes da gente celebrar a ceia. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, somos muito gratos ao Senhor pela grande oportunidade de podermos participar desse momento tão precioso, Pai, de podermos receber, Pai, o teu corpo, tomar o teu sangue. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos inclui, o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu quero abençoar a vida de cada família, cada irmão que nos assiste ali pela internet, que nos acompanha nesse momento. Pedir que teu Espírito Santo esteja ali conduzindo também cada um deles nesse momento. Que haja paz, que haja amor, que haja perdão, que o Senhor se faça presente dentro da casa deles. Muito obrigada, Senhor, porque através do teu sacrifício, da tua submissão, o Senhor nos resgatou e o Senhor nos comprou, e hoje nós fazemos parte da tua família, Senhor. Amém. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Diga amém aí também. E agora amém. Que você está pronto, você pode comer do pão e depois, em seguida, participar do cálice do suco. Amém, queridos. Deus abençoe agora a sua casa. Lembre-se, amanhã às 8 da noite teremos uma palavra para as famílias com o pastor Queclos. Terça-feira o CR também tem uma transmissão ao vivo para abençoar a sua vida. Na quarta-feira temos o Quarta-feira às 20 horas. Na quinta-feira, Quinta Teológica às 10 da manhã. Sexta-feira, o Encontro da Família da Fé às 20 horas com o pastor Marcos. Sábado, 10 da manhã, uma palavra da pastora Fabíola para as mulheres. E domingo, de novo, estaremos aqui no culto online, às 10 às 19 horas. Deus abençoe a todos. A pastora Fabíola vai dar a bênção e vai orar pela sua vida.
Senhor, em nome do teu Filho Jesus, Pai, muito obrigada por esse culto, por esse tempo que tivemos com o Senhor. Abençoamos cada casa, cada vida. Senhor, muito obrigada que eles continuem perseverantes, unidos nesse momento, Deus. Pai, eu quero agora liberar uma palavra de bênção sobre a vida dos teus servos, que nada absolutamente vai tocar a sua casa, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a amada igreja do Senhor e seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família aí, aonde quer que você esteja. Fique na paz, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.